Olá a todos, eu sou o seu anfitrião, apresento a vocês o novo quadro Coletâneas, Relatos do Além com Cícero Augusto. Nesse vídeo nós vamos trazer coletâneas temáticas, sempre com temas específicos e com 3 relatos. São histórias que já foram contadas em algum momento, só que totalmente refeitas, com som novo, trilha sonora nova e imagens novas. Uma experiência para os novos inscritos e também uma nova experiência para quem já conhece esses relatos. Existem coisas que nós não conseguimos compreender. Fatos incríveis, fantásticos, extraordinários, sobrenaturais. Coisas que estão além da imaginação. Relato O Lobisomem de Manhumirim. Cícero, me chamo Vinícius Paulino, moro em Manhumirim, Minas Gerais. E o relato que eu vou fazer aconteceu com meu pai, quando ele era ainda jovem. Foi no final da década de 70. Ele morava com os meus avós e tios em uma zona rural de Manhumirim, aqui em Minas Gerais. Era uma roça calma, silenciosa, ficava a uns 8 quilômetros do centro da cidade. Meu pai gostava muito de sair aos finais de semana. Ele sempre ia para a rua após o serviço e voltava tarde da madrugada. Numa época de quaresma, meu pai estava voltando da cidade. Era um sábado. Antes de começar a tomar a estrada de chão para seguir o caminho de casa, ele parou num bar e cumprimentou uns conhecidos que estavam por ali. Conversou um pouco, se despediu e disse que iria embora, porque já estava tarde demais. Na mesma hora, um senhor que tomava conta do bar falou assim: você sabe que não devia andar essa hora aí pelas estradas, hein? Ainda mais em tempo de quaresma. Meu pai ouviu o que o senhor disse, mas mesmo assim resolveu seguir o seu caminho. E ainda brincou com o pessoal. Disse: se o lobisomem aparecer, eu subo em cima dele e uso ele como cavalo para chegar em casa. E saiu dando risada. Aí meu pai seguiu o caminho sozinho naquela escuridão. Quando aparecia um pouco de luz, era de alguma casa próxima à estrada. Cícero, na metade do caminho, passando entre uma grande moita de bambu, meu pai ouviu alguns estalos, como se alguém estivesse quebrando os bambus ao meio. Ele era bem bruto, ele não tinha medo de nada, ele ignorou, continuou seu caminho, mas sempre alerta. De repente, ouviu um rosnado e quase ao mesmo tempo apareceu uma criatura que parecia um cachorro grande. Tinha pelos negros, era corcunda, com olhos vermelhos que refletiam a luz da lamparina. Ele, vendo aquela criatura enorme na frente dele, só teve uma reação: correr. E correu muito, correu desesperado e continuava ouvindo os passos ligeiros atrás dele, como se a criatura tivesse o perseguindo. Meu pai continuou correndo. Foi então que ele chegou em frente da casa do padrinho dele de batizado. Por sorte, ele estava na frente da casa com uma espingarda em mãos, porque tinha ouvido os rosnados daquele bicho estranho ao longe. Então ele viu meu pai, que já estava desesperado, passando em frente à casa e falou para ele correr para junto dali. Foi quando então o padrinho deu um tiro para cima. Nesse momento, a criatura que o seguia ficou de pé, olhou para o meu pai e para o seu padrinho, deu um uivo alto e saltou sobre o barranco que tinha ali próximo e desapareceu. Meu pai ainda conta que ouviu um sermão do padrinho dele, porque ele sabia que estava na quaresma. Naquela noite, o meu pai dormiu na casa do padrinho, não voltou para casa não. No outro dia pela manhã, ele voltou para casa e contou o que tinha acontecido. E ele conta que nunca mais viu aquela criatura novamente. Meu pai ainda diz que isso mexe muito com ele até os dias de hoje. Apesar de não ter acontecido comigo, e foi com meu pai, eu acredito sim. Acredito que existem coisas além da imaginação. Relato O Lobisomem Brutal.
Olá, Cícero, meu nome é Francisco. Esse relato foi um caso real que aconteceu na minha família. Meu tio Antônio foi criado na roça desde que nasceu. Em 1983, já com seus 20 anos, era um homem respeitado e querido por todos da região. Sujeito de caráter, de personalidade, não tinha medo algum de andar sozinho nas noites do sertão cearense. Casado, pai de uma filha, toda noite ele ia visitar os meus avós. Percorria de 6 a 7 quilômetros todos os dias. Na maioria das vezes, ele ia sozinho, pois a minha prima ainda era recém-nascida. Naquela época, os meios de transporte mais comuns eram bicicletas, cavalos ou mulas. Porém, ele preferia andar a pé e dizia apreciar muito a noite. Meu avô sempre reclamava dos horários do meu tio. Sempre saía por volta da meia-noite. E isso incomodava a família. Em uma das noites, meu avô pediu que o meu tio Antônio dormisse por lá e deixasse para ir embora no outro dia pela manhã. Porém, ele recusou. Não podia deixar a esposa e a filha sozinhas. Na saída, meu avô ainda falou: Antônio, hoje é dia de lua cheia, hein? É o terceiro dia hoje. Não é dia para andar sozinho na noite. E aí meu tio respondeu: não se preocupe, meu pai. Eu ando com um revólver, com uma faca, uma lamparina. E além de tudo, o senhor sabe que nada nessas matas na noite me mete medo, porque eu conheço tudo. Ah, mas a noite é perigosa e existem coisas que nós não conhecemos. Bom, filho, vai, que Deus o proteja. Amém, disse meu tio Antônio. Não se preocupe. E ele seguiu seu caminho. Caminho esse que era iluminado pela luz da lua cheia. Porém, logo ele iria descobrir que teria sido melhor ter ouvido o pai. A alguns quilômetros da casa, ele percebeu que tudo ficou de repente em silêncio. Um vento surgiu do nada. As árvores balançavam. O brilho da lua ia sendo encoberto pelas nuvens. Tudo ali parecia estar com medo de alguma coisa que espreitava na escuridão. Cícero logo ele notou que havia algo de errado. E ao perceber isso, empunhou a arma. Porém, percebeu que estava sendo seguido. Começou a ouvir passos e uma respiração forte por entre as árvores. Ele então começou a apressar os passos. Porém, quando se deu conta, aquilo já estava ali, na sua frente. Ele olhou e não acreditou no que via. A criatura tinha mais de 2 metros de altura. Meu tio deduziu isso porque ele tem 1,92 m e a criatura era mais alta ainda do que ele, extremamente forte, olhos amarelados. Foi o que ele pôde ver. Ele gritou então. Cícero, meu tio gritou para aquele ser, falando que estava armado, que não hesitaria em puxar o gatilho. A criatura rosnou e sem rodeios o atacou. Meu tio atirou 4 vezes. Mesmo assim, a criatura o derrubou com apenas uma mão e em seguida se afastou. E fez então uma nova investida contra o meu tio. Mas novamente foi contido por tiros. As 2 últimas balas do revólver atingiram a criatura, que rosnou novamente. E aí, com um uivo de congelar a espinha, atacou pela 3ª vez. Dessa vez, um ataque violento. A única reação que meu tio Antônio teve foi a de sacar a faca e entrar em luta corporal com o animal, sem muitas chances contra a rapidez e a força daquela criatura. Esperou então uma oportunidade e o golpeou, cravando a faca no rosto do animal. Naquele momento, meu tio não sabia mais o que fazer. Estava muito ferido, sem forças para continuar lutando, e começou a rezar. Olhou para a criatura e viu que ele estava pronto para um novo ataque. Fechou os olhos e esperou a morte. A criatura se preparou para o ataque final, mas quando foi para concluir, foi alvejada por tiros. Tiros esses que foram disparados da arma do meu avô e do meu tio Leandro. Eles haviam ouvido os uivos e resolveram ir atrás de Antônio.
A criatura foi contida por um breve instante e novamente soltou um uivo macabro e correu numa velocidade descomunal, sumindo entre a mata. Cícero, meu tio, foi levado para casa e os arranhões que havia em seu corpo foram tratados. Aquilo mal encostou nele, mas provocou um grande estrago. Ele fala que se não fosse o meu avô e o meu tio, ele estaria morto. Após alguns dias, um vizinho lá apareceu com uma das orelhas cobertas por um curativo, mas não existem certezas que era aquilo. A única certeza que ficou para o meu tio é a de termos respeito pela noite e pelos seres que nela habitam. Com certeza tudo isso foi mesmo além da imaginação. Relato: o Uivo. Olá, Cícero, eu me chamo Gabriel Araújo, moro em Minas Gerais, na cidade de Coronel Fabriciano. Esse fato aconteceu comigo durante uma viagem para São Paulo com a minha família. Na época eu tinha 8 anos, hoje eu tenho 48. Durante o trajeto na estrada, o pneu do carro acabou furando ao passarmos por uma deformação no asfalto. E como estávamos no meio do nada, e na época não tinha celular, tivemos que procurar abrigo. Ao longe pudemos ver a silhueta de uma casa. Eu não me lembro bem que horas eram exatamente, mas devia ser de madrugada, porque anunciaram as horas no rádio. Caminhamos então até a tal casa e ao nos aproximarmos de um morro, vimos que tinha uma luz acesa. Então aceleramos o passo e fomos lá pedir ajuda. Chegando na casa, a porta estava entreaberta. Mesmo sendo um local isolado, era estranho naquela hora alguém estar com a porta destrancada. Mas fomos entrando. Dentro da casa, próximo à porta, vimos um homem. Ele estava sentado com as mãos no rosto. Ele então se virou e deu para ver o seu rosto. Estava com um semblante assustado. Ele então perguntou o que queríamos e explicamos o que havia acontecido. Ele então nos perguntou a distância que o nosso carro estava e dissemos que estava parado a menos de 1 quilômetro dali. Em menos de 5 minutos, a gente chegava no carro. Ele então arregalou os olhos e disse com pavor na voz: "Eu não sei como conseguiram sair vivos e chegaram até aqui, porque pela região uma criatura vem nos assombrando por muitas noites." E aí ele falou para a gente entrar e nos apresentou os quartos. Falou que na parte da manhã nos ajudaria com o carro. Eu fui dormir com isso na cabeça. Uma criança se assusta fácil. Já estava muito tarde e com o cansaço da estrada, todos haviam dormido, menos eu, assombrado com as palavras daquele senhor. Quando finalmente estava pegando no sono, comecei a ouvir passos. Passos vindo da parte de fora da casa. E pareciam passos de um animal. Estava rondando o alojamento. Do nada, senti um cheiro horrível, que provavelmente era daquela coisa lá fora. Levantei e me aproximei da parede de madeira e pude ver as sombras de algo se movendo sob pequenas frestas que dividiam a parede. Aí eu deitei e virei para o lado, como se nada tivesse acontecido, mas estava apavorado. Chiados e fungados daquela coisa me deixavam inquieto. Eu mal conseguia piscar. E aí de repente ela parou. Parou, ficou em silêncio, como se tivesse percebido alguém observando ela. Eu me virei e vi então aquela sombra se erguer, ficar gigantesca entre as frestas que havia ali naquela parede. E aí, em seguida, aquilo soltou um uivo extremamente alto e agudo, mas tão alto que eu acho que muitos em volta nas redondezas puderam ouvi-lo. Cícero, o mais estranho é que ninguém acordou. Foi então que aquela coisa se aproximou da parede e começou a bater, a arranhar, como se quisesse derrubar tudo.
E eu ali de olhos arregalados, sem conseguir nem gritar, tamanho horror que eu sentia. Alguns minutos depois, a fera pareceu ter ficado cansada e foi se afastando. Ainda podia ouvir o rosnar, a respiração ofegante. E aí então tudo silenciou. Alguns minutos se passaram em silêncio. Eu pude ouvir de longe novamente aquele uivo arrepiante. O mais bizarro é que mesmo com toda aquela confusão e barulho, ninguém acordou. Até hoje eu me pergunto como aquilo foi possível. Era como se todos estivessem em um transe. Cícero, nessa noite eu não consegui dormir mais. Passei a madrugada de olhos arregalados, cheio de lágrimas. Na manhã seguinte, minha mãe foi me acordar e percebeu que eu já estava acordado, com a cara pálida, assustado. Ela me perguntou o que havia acontecido, mas o medo havia me deixado paralisado. Eu não conseguia falar. Nessa mesma manhã, fomos embora dali e nunca mais voltamos. Hoje eu moro em São Paulo, eu vim para cá naquela mesma época. Mesmo após todos esses anos, às vezes consigo ouvir o uivo daquela fera, de dar arrepios nos meus pensamentos. Tudo que eu vivi naquela madrugada, naquele local isolado, com certeza foi mesmo algo além da imaginação. Vocês gostaram dessas histórias? Cliquem em curtir e compartilhem nas redes sociais e comentem. É importante que vocês deixem seus comentários para que o YouTube entenda que vocês querem receber mais notificações, e interagindo nos comentários, o YouTube vai mandar as notificações para vocês. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço. Até mais.